Oi, pessoal! Chegamos à última aula de conteúdo desta disciplina e na aula de hoje vamos estudar o que são derivadas sucessivas e para isso, associada a esse tipo de derivação sucessiva, vamos aprender o teste da primeira derivada, da segunda derivada e aplicar isso em problemas de otimização. Nessa parte final da disciplina, iremos estudar algumas aplicações das derivadas. Tá? Inicialmente, na aula de hoje, vamos trabalhar com o conceito de derivadas sucessivas, tá? Que é muito importante e dará a base para a gente também estudar o comportamento das funções, se a função é crescente, decrescente, isso a gente vai ver na próxima aula, certo? Nessa aula também vamos estudar o conceito de máximo, de valor máximo e valor mínimo de uma função, que também vai ser muito útil quando a gente for para a ideia de aplicação de derivadas com problemas reais, tá? Como problemas de otimização que veremos mais adiante. Só que aí um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês na aula de hoje é sobre um recurso que ajuda bastante a gente construir gráficos de funções e entender o comportamento dessas funções é o Implot, tá? Então, nesse link aqui, se você colocar no Google, é possível fazer gratuitamente o download do programa. E a gente consegue descrever a função que a gente quer que o programa plot, melhor dizendo assim, o nosso gráfico, e fica muito mais, como eu posso falar, objetivo para a gente entender o comportamento da função. Então, tentem fazer um plot aí. Caso não consigam, informe que a gente ajuda, tanto eu como instrutores da disciplina, e ajuda bastante, tá? Para a construção de gráficos, tanto em gráfico 2D como 3D. E o conceito de derivadas sucessivas vem da ideia da gente derivar uma determinada função sucessivas vezes, até essa derivada não existir mais, não for possível mais derivar. Então, para algumas aplicações das derivadas, precisamos derivar uma função mais de uma vez. E quando a função ela for derivável, e sabemos que existe também a derivada da derivada, a gente pode repetir esse processo sucessivamente. Então, a gente pode ler da seguinte forma: primeira derivada ou derivada de primeira ordem, a gente derivar a função uma vez. Segunda derivada ou a derivada de segunda ordem, deriva essa função pela segunda vez. Terceira derivada, quarta derivada, enésima derivada. Então, a gente vai derivando aquela função várias vezes, sucessivamente, até chegar um momento que realmente não tem mais como derivar. E aí existem alguns problemas, algumas aplicações que vai precisar derivar mais de uma vez. A gente vai ver que vai ter o problema da segunda derivada e assim por diante, tá? Mas aqui vamos inicialmente entender como funciona, vamos fazer alguns exemplos, tá? E na próxima aula a gente vai ter alguns problemas de otimização que vai fazer a utilização desse conceito de derivadas sucessivas. Pronto, aqui temos um exemplo de uma função que é dada por esse polinômio aqui, certo? E aí, vamos fazer derivadas sucessivas dessa função. Então, a primeira derivada, lembra que aqui a gente tem, né, a soma de funções, que é a derivada da soma, é a soma das derivadas. E derivadas de polinômio, né? Lembrando que como é que é feito? A gente desce o expoente e subtrai uma unidade. Então, vamos lá. Qual é a derivada desse polinômio aqui? Então, aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, x ao cubo. A derivada de 2x ao cubo, esse 3 vai descer, multiplicar com 2 fica 6 e subtrai uma unidade, 2. 6x quadrado menos derivada de x quadrado é 2x. Desceu o expoente 2 e subtraímos 1 do expoente. A derivada de 2x é 2 e a derivada da constante é igual a 0. Então, a primeira derivada dessa função é dada por essa expressão aqui. Observando esse polinômio, será que ele ainda pode ser derivado? Pode sim. Então, vamos calcular a segunda derivada. Então, a segunda derivada é a derivada dessa função aqui agora, certo? A gente vai aplicar a derivada dela. Então, o expoente 3, ele vai descer para multiplicar com 12 e subtraímos uma unidade do expoente. Então, vai ficar 36x quadrado. A derivada de 6x quadrado é 12x. A derivada de 2x, o x
some, né? Fica só o 2, repete o sinal do menos. E a derivada do 2, como é uma constante, é igual a zero, não precisa escrever. Então, a segunda derivada é obtida e o resultado é dado por essa expressão aqui. É possível derivar ainda? Sim. Então, vamos fazer a terceira derivada. Então, a terceira derivada, coloquei 3 linhas, F 3 linhas, vai ser a derivada agora dessa função aqui, desse polinômio aqui, tá? Então, a derivada de 36x², desce o 2 do expoente, fica 36 vezes 2, 72, x, mais 12 vezes x, fica a derivada igual a 12. O 2 é igual a zero, a derivada, pois é uma constante. Então, ao derivar pela terceira vez, obtemos essa expressão aqui. Ainda é derivável? Sim. E aí, vamos para a quarta derivada. E agora vamos derivar essa função aqui. A quarta derivada, eu te represento aqui com esse expoente 4, que é F4, que é a quarta derivada ou derivada de quarta ordem. Então, quando vamos derivar essa função aqui, vai ficar só o 72, né? Que a derivada de 72x vai ser 72 e a derivada de 12 é zero, então fica só o 72. Podemos derivar ainda essa função? Podemos sim, a quinta derivada. Qual a derivada de uma constante é igual a zero. Então, f de x é igual a zero. Então, a gente sabe que para as próximas derivadas sempre vai ser igual a zero. Então, a enésima derivada dessa função vai ser sempre zero, tá? Porque agora, como temos uma constante igual a zero, se for derivada sexta ordem, sétima ordem, enésima ordem, sempre vai ser igual a zero. Próximo exemplo, aqui temos agora uma função trigonométrica, né? Quem lembra lá aquela tabelinha que a gente viu sobre as derivadas das funções trigonométricas, tá? E aí, para a função f de x igual a cosseno de x, podemos representar as suas derivadas sucessivas da seguinte forma. A primeira derivada, a gente viu o quê? Qual é a derivada do cosseno? É menos o seno. Então, beleza. Na segunda derivada, quem é a derivada do seno agora de x? A gente sabe que é o cosseno, mas aí temos o sinal de menos, a gente repete. E aí a derivada do seno agora é o cosseno. Podemos aplicar mais uma vez, de forma sucessiva, a derivada agora do cosseno. A gente sabe que é menos o seno. Menos com menos vai dar mais. Então, a terceira derivada é dada como seno de x. Próxima derivada. Qual é a derivada do seno? É o cosseno. Então, a derivada quarta dessa função cosseno de x vai ser cosseno de x. E assim sucessivamente. Vai ficar intercalando entre o seno, cosseno e o sinal negativo e positivo. Então, a gente pode generalizar da seguinte forma. Olha, as derivadas sucessivas da função cosseno, a gente coloca aqui, né? Esse n elevado é a enésima derivada. Da seguinte forma. Quando n for 1, 5, 9, o resultado vai ser menos o seno, tá? Que esse 1, 5, 9 aqui é a quantidade de derivadas, tá? É a ordem da derivação, a ordem da derivada. Então, a primeira derivada, temos menos seno. Quando fizer f elevado a 5, ó, 5 derivada, quinta ordem, a quinta derivada, então vai ser menos seno novamente. Então, vai ficar se repetindo, tá? No ciclo. E aí, para as derivadas de ordem 2, 6 e 10, o resultado será menos cosseno de x. Para as derivadas de ordem 3, 7 e 11, e sucessivamente, temos que a derivada dessa função será seno de x. E as derivadas sucessivas de ordem 4, 8 e 12 terão como resultado o cosseno de x. E na aula passada, a gente aprendeu a encontrar os valores de máximo local e mínimo local de uma função em um determinado intervalo. Então, recordem que a gente derivava a função e igualava a zero para encontrar o quê? Os pontos críticos dessa função. Então, a partir do momento que eu encontrava os pontos críticos, eu calculava o valor da função nesse ponto crítico. Além disso, a gente calculava o valor da função nos extremos dos intervalos. E aí, o maior valor encontrado nesses cálculos era correspondente ao máximo local da função. E o menor valor dentro da função, né? Aplicando
os pontos críticos e os extremos dos intervalos, o de menor valor, correspondiam ao mínimo local, certo? Então, nesse caso, a gente consegue determinar analisando os valores nos pontos críticos e nos extremos dos intervalos. Mas na aula de hoje, vamos aprender a encontrar, a determinar o máximo e o mínimo local através do ponto crítico. Ou seja, se aquele ponto crítico que a gente calculou, se ele é de fato o máximo local ou o mínimo local, sem precisar analisar os extremos do intervalo. E aí, para isso, nós temos os testes da primeira derivada e da segunda derivada, para a gente saber se o ponto crítico é um valor de máximo local e mínimo local. Então, o teste da primeira derivada diz o seguinte: suponha que C seja um número crítico, ou seja, a gente vai calcular a derivada igual a zero e encontrar os pontos críticos. E aí, para o teste da primeira derivada, a gente vai precisar analisar o sinal da minha função com relação ao gráfico, com relação à derivada, tá bom? Então, se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo nesse ponto crítico, através do gráfico, tá? Então, f, a função, vai ter um ponto de máximo local nesse ponto crítico. Se o sinal da minha derivada mudar de negativo para positivo nesse ponto, então f é um valor de mínimo. E se, no caso, a minha derivada não mudar de sinal em C, isto é, se em ambos os lados de C a minha derivada for positivo ou negativo, permanecer o mesmo sinal, então minha função f não tem máximo ou mínimo local nesse ponto crítico. Então, o máximo e mínimo local vai ser um dos extremos do intervalo. Tá? Então, esse teste de derivada vai ajudar a gente a determinar se aquele ponto crítico é ou não o máximo ou mínimo local. Então, aqui tem alguns exemplos para a gente ver como é o comportamento, como é que funciona esse teste da primeira derivada, tá? Lembrando que no começo da aula eu falei que tem um software do Implot que ajuda a gente a esboçar os gráficos da função, mas claro que em questão de prova, tá? Os gráficos vão ser os mais simples necessários, no caso, os mais utilizados que podem cair em prova vai ser quando o gráfico for uma reta ou uma parábola. Então, não se preocupem em ter que estar desenhando muitos gráficos de funções complexas, certo? Na hora da prova, até porque o tempo da prova é um tempo curto, mas em questão de aprendizado e funcionalidade para problemas e questões futuras do trabalho de vocês, a gente vai utilizar, né, o aplicativo do Implot. Tá? Mas vamos entender aqui como é que funciona o teste da primeira derivada com relação ao gráfico e essa mudança de sinal de positivo para negativo. Como assim? Veja só, aqui a gente tem um ponto crítico, certo? A gente tem um determinado intervalo da função e a gente calculou a derivada igual a zero e encontrou esse ponto crítico C aqui. Então, olhando o gráfico, nesse ponto C, o sinal da derivada mudou, ou seja, o sinal da função derivada, ele mudou de positivo para negativo, ou de negativo para positivo. Nesse caso aqui, ele mudou, tá? De positivo para negativo. Ou seja, aqui minha função era crescente, ela estava crescendo, né? Estava aumentando os valores positivos. Já para cá, ela começou a decair. Então, nesse caso, o ponto crítico C, ele é um ponto de máximo local, tá? Ou seja, a minha função derivada era positiva, quando chegou no ponto, a partir do ponto crítico ela começou a ser negativa. Então, é um valor de máximo local. Por outro lado, olha, aqui nesse exemplo 2, no exemplo B, nossa função derivada ela tinha valores menores que zero, e aí nesse ponto crítico ela passou a ter valores maiores que zero. Então, veja que de negativo para positivo, então esse ponto crítico é um ponto de mínimo local. Nesse exemplo aqui, olha, nesse valor de C, esse ponto crítico C aqui, a gente calculou a derivada igual a zero, encontrou C como ponto crítico. Se a gente olhar aqui nesse determinado intervalo aqui, tá? Veja que permanece o mesmo sinal, então, positivo, positivo. Então, não tem nem máximo nem mínimo nesse ponto crítico. Aqui também um exemplo D, permaneceu, se antes era negativo e depois do ponto crítico permaneceu a minha função sendo negativa, a derivada, então não tem nem mínimo nem máximo nesse ponto crítico, tá? Lembra que não é que a função ela não vai ter máximo nem mínimo local, mas quer dizer que o nosso ponto crítico, ele não é um valor nem de máximo nem de mínimo local.
Um exemplo, tá? Seja a função f de x igual a x² menos 2x igual a 1. A gente sabe o que é a função x², que o gráfico dessa função ela é uma parábola, né? Lembra que o gráfico dessa função ela é caracterizada pela parábola. No intervalo de 0 a 3. E queremos mostrar, pelo teste da primeira derivada, que essa função f de x possui um ponto de mínimo. Então, aqui o exemplo já determinou para a gente que é um ponto de mínimo. Então, vamos ver se esse ponto de mínimo é o ponto crítico da função. Então, vamos lá. Para encontrar o valor, o ponto crítico, nós temos que pegar o valor da função, derivar e igualar a zero, para a gente encontrar o ponto crítico ou os pontos críticos dessa função. Então, quem é a derivada de x² menos 2x menos 1? Então, a derivada de x² é 2x, a derivada de menos 2x é 2 e a derivada de 1 aqui é 0. Então, a derivada a gente encontra que é essa aqui, tá? E fazendo essa derivada igual a 0, a gente encontra que f' de x, né, vai ser 2x menos 2 igual a 0. E aí eu passo esse menos 2 para lá, vai ficar positivo. E o 2 multiplicando 2x vai dividir no 2, né? Vai ficar 2 dividido por 2, x igual a 1. Então, o ponto crítico da minha função é igual a x igual a 1. Então, a gente vai ter que esboçar o gráfico da derivada e ver se muda de sinal. Então, essa parte do teste da primeira derivada é um pouco chata por conta disso, da gente ter que estar analisando o sinal da função derivada, se muda de negativo para positivo para saber se realmente é ponto de mínimo. Então, quem é o gráfico da derivada? Então, o gráfico dessa derivada, 2x menos 2, não tem nenhum expoente, não é nenhuma radiciação, nenhuma função diferente trigonométrica, é uma função linear. Então, função linear, o gráfico é uma reta. Então, esse gráfico aqui, gente, tá? É o gráfico da função derivada. Não confunda, tá? O gráfico da função é uma parábola, mas para a gente analisar se esse ponto crítico é um ponto de mínimo ou de máximo, a gente analisa com relação à função, ao gráfico da derivada, que nesse caso é uma reta. Então, no ponto x, na reta, a gente vê, ó, ela é crescente, à direita ela só tem valores positivos, e para a esquerda, ela tem aqui, assume valores dessa reta negativo. Então, a função ela mudou de negativo para positivo. Então, pelo teste da primeira derivada, concluímos que x igual a 1 é um ponto de mínimo, é um valor mínimo local dessa função. Então, o teste da primeira derivada ajuda a gente a determinar se aquele ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo local. Mas aí, para isso, no teste da primeira derivada, a gente precisa calcular a derivada e depois estudar o comportamento do sinal no gráfico. Se muda de sinal, é um ponto de máximo, para negativo, positivo e assim por diante, como a gente viu. E aí, o teste da segunda derivada vem para facilitar, ajudar ainda mais esse processo, determinar se um ponto crítico ele é um ponto de máximo ou mínimo local, tá? E aí, o teste da segunda derivada é bem simples, tá? De forma resumida, se a gente quiser saber se uma função derivável em um dado intervalo possui máximo ou mínimo local, basta determinar os seus pontos críticos, deriva igual a 0, e depois a gente calcula a segunda derivada nesse ponto crítico. Se minha segunda derivada nesse ponto crítico ele for um valor positivo, então f tem um mínimo local em C. Se na minha segunda derivada der um valor negativo em C, então quer dizer que f tem um máximo local em C. Ou seja, tudo com relação ao estudo se o ponto crítico C ele é máximo ou mínimo local. Então, o teste da segunda derivada, a gente vai já determinar se os pontos críticos são pontos de máximo ou mínimo local, sem precisar utilizar, verificar, estudar os sinais no gráfico. A gente não vai nem precisar analisar graficamente essa função. Tá? A gente consegue, só algebricamente, só fazendo o cálculo da segunda derivada, determinar pelo sinal o valor da segunda derivada se é um ponto de máximo ou mínimo local. E aí vamos ver um exemplo. Encontrar os pontos de máximo e mínimo da função f de x igual a x ao cubo mais 3x² mais 1. Então, aqui não foi dado nenhum intervalo, porque se tivesse dado intervalo, a gente podia
calcular a primeira derivada, achar o ponto crítico e achar os valores nos extremos do intervalo e ver o maior valor, o menor valor, tá? Mas aqui a gente vai fazer o teste da segunda derivada, tá? Através dos pontos críticos. Então, vamos lá. A primeira derivada, f, vamos lá. Quem é a derivada de x ao cubo? Vai ser 3x². A derivada de 3x² é igual ao quadrado desce, vamos ficar com 3, vai ficar 6x. E a derivada de uma constante é igual a zero. Então, a gente calculou que a derivada dessa função, a primeira derivada, é 3x² mais 6. Como é que a gente faz para encontrar o ponto crítico? Basta fazer a derivada igual a zero. Então, fazendo a derivada igual a zero, é igual a esse valor aqui da função igual a zero. Que está aqui, ó, 3x² mais 6 igual a zero. E aí, lembra que aqui é uma função do segundo grau. Você pode fazer tanto por Bhaskara ou, aqui nesse caso, colocando o x em evidência e sai de forma mais rápida. E aí, fazendo o cálculo, a gente encontrou que as raízes é x igual a zero ou x igual a menos 2, tá? Lembra que pode ser por Bhaskara ou colocando em evidência. Você pode perguntar como é a evidência. Você coloca aqui, né, o x em evidência, vai ficar vezes 3x mais 6, tá? Lembrando que essa questão de colocar em evidência, a gente consegue resolver só quando o valor da equação de segundo grau, o valor de C é igual a zero, lembra? Então, se colocar o Bhaskara aqui, né, não tem uma constante, um C é igual a zero, então a gente consegue colocar o x em evidência, porque as duas parcelas aqui, ó, dessa equação, tem um x multiplicando. Mas se tivesse uma constante aqui somado, não teria como colocar esse valor em evidência. Mas aí, quando eu tenho dois números multiplicados que dá igual a zero, então ou o x, ou essa parcela aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. E ter isso aqui igual a zero, determina que 3x é igual a zero. Coloco o 6 para lá, ficar menos 6. Depois divide por 3, vai ficar x é igual a menos 2, né? Menos 6 por 3 dá menos 2. Então, sem fazer por baixo, resolvendo dessa forma aqui, colocando em evidência, a gente descobriu que as raízes é x igual a menos 2 e x é igual a 0. x1 e x2, tá? Isso é uma forma de fazer. Ou então você faz por baixo, que era normal, vai encontrar x1 igual a 0, x2 igual a menos 2, tá? Esses são os pontos críticos de f. E o que é que diz a segunda derivada? A gente vai derivar novamente a função. E depois que derivar novamente a função, a gente vai aplicar os valores da dos pontos críticos na segunda derivada. Vamos lá, com calma. Então, vamos encontrar a segunda derivada. Quem é a segunda derivada? Essa função aqui agora, deixa eu pegar aqui o laser. Nessa função, vamos aplicar a segunda derivada. Então, a segunda derivada de x na função, 3x² vai dar 6x e a derivada de 6x é igual a 6, tá? Então, a segunda derivada é dada por 6x igual a 6. E aí, agora, pelo teste da segunda derivada, nós vamos calcular o valor da segunda derivada nos pontos críticos. Quem são os pontos críticos? X igual a 0 e x igual a menos 2, tá? Na segunda derivada, lembrando disso. Então, quem é f duas linhas de zero? A segunda derivada no ponto crítico zero. Substituindo aqui no lugar de x por zero, vai ser 6 vezes 0 mais 6 vai dar igual a 6, tá? Então, deu positivo ou negativo esse valor? Se deu positivo, quer dizer que é um valor de mínimo relativo. Vamos calcular a segunda derivada. Quem é a segunda derivada no segundo ponto crítico, que é menos 2. Substituindo x por menos 2 na segunda derivada, nós encontramos o valor de menos 6. E aí, pela definição do teste da segunda derivada, se o valor da segunda derivada no ponto crítico for negativo, então temos que esse ponto x igual a menos 2 é um ponto de máximo. Enfim, a gente não precisou nem usar aqui o gráfico para ver se é positivo ou negativo, enfim. A gente vai encontrar os pontos críticos. Depois que encontra os pontos críticos, calcula a segunda derivada e na expressão da segunda derivada vamos calcular os valores dos pontos críticos nessa função de segunda derivada. Se der positivo, então a gente já sabe que é um mínimo
relativo, nesse caso, porque eu não tenho o local. E se der negativo, temos o valor de máximo. Aplicação muito usada na pesquisa com relação a derivadas são os problemas de otimização, tá? Um problema de otimização é aquele onde se procura determinar os valores extremos de uma função. Isto é, o maior ou o menor valor que uma função pode assumir em um dado intervalo. Os métodos estudados para encontrar máximos e mínimos da função, que a gente aprendeu até agora, podem ser aplicados para resolver problemas práticos, problemas reais, tá? O primeiro passo consiste em compreender o problema e convertê-lo num problema matemático, ou seja, numa função, numa equação, estabelecendo uma função que deve ser maximizada ou minimizada. Em geral, você pode até já ver essa função definida na própria questão. E aí, depois disso, a gente aplica o que aprendemos até o momento para resolver alguns problemas práticos. E aí, podemos adotar um roteiro, vamos dizer assim, um passo a passo de como a gente resolver esses problemas de otimização, tá? Primeiro, compreender o problema, ler algumas vezes, entender o que é que está pedindo, se o valor tem que ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, se ele quer a questão, se quer os dois valores, ou se quer maximizar um valor, ou então diminuir o lucro, enfim. A gente tem que interpretar, entender bem o que é que está desejando resolver nesse problema. E aí, se possível, você pode fazer uma ilustração, tá? Um desenho para ilustrar, auxiliar o seu raciocínio. E aí, extrair todos os dados do problema, deduzir uma função que descreva matematicamente o que deve ser minimizado ou maximizado, identificando as variáveis envolvidas, tá? Muitas vezes, aqui nos exemplos, para facilitar o entendimento, a função já vai vir definida. Mas na maioria dos casos, tá? Então, você vai ter que definir a função, certo? Fala assim, na maioria dos casos, de problemas reais, problemas práticos mesmo, tá? Aqui em questão no livro, na apostila de vocês, a maioria dos exemplos já tem a função definida, então já facilita, tá? E aí, identificar o domínio de aplicação da função, ou seja, no intervalo, tá? Em geral, é muito importante isso, porque, em geral, os problemas, né, são resolvidos em domínio positivos. Tá? Está tratando de problemas práticos, na maioria das vezes, tem que tomar cuidado com relação a ver esse domínio, se o nosso problema, a nossa variável só pode assumir valores positivos. Então, é interessante identificar o domínio da função e aplicar as ferramentas de cálculo 1 para minimizar ou maximizar a função deduzida anteriormente, no domínio da aplicação. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Com 80 metros de cerca, um fazendeiro deseja circundar uma região retangular junto a um rio para confinar alguns animais, certo? O lado da região retangular junto à margem do rio não é cercada. A função que representa a área do cercado é dada por AX igual a 80x menos 2x quadrado, onde x está no intervalo de 0 a 40. Quais devem ser as medidas em metro da região para que a área cercada seja a maior possível, tá? E aí essa área aqui é dada já na função, mas se não fosse também seria fácil de calcular, porque a área de um retângulo é dada pela base vezes a altura, né? Então, a altura aqui é x vezes a base, que é 80 menos 2x. Então, multiplicando esse x aqui vezes 80 vai dar 80x. X vezes 2x vai dar 2x quadrado, tá? Então, aqui é só entendendo a função que foi dada, tá? Essa função aqui, 80x menos 2x quadrado, que foi dada na questão, nada mais é que a área desse retângulo, que é base vezes altura. Mas a questão não está pedindo isso, não. A questão quer saber quais devem ser as medidas de x em metro da região para que a área cercada seja a maior possível. Opa! Maior possível, remete um pouco à ideia de máximo local dessa função, né? Então, vamos aplicar o nosso conhecimento de cálculo e usar o teste da segunda derivada para encontrar o ponto crítico e ver se esse ponto crítico é um ponto de máximo dessa função. Então, primeiramente, devemos encontrar os pontos críticos da minha função. Como essa função aqui, AX,
igual a 80x menos 2x quadrado. É uma função derivável. A gente encontra os pontos críticos derivando a função igualando a zero, nesse intervalo de 0 a 40, tá? E aí, a gente vai pegar a função, a derivada igual a zero. Quem é a derivada da função ax? A derivada de 80x vai ser igual a 80 menos a derivada, né, de 2x quadrado, esse expoente 10 fica 4x. Igualando a zero, encontramos um ponto crítico, que é x igual a 20. E aí, calma lá. Esse é um ponto crítico. Será que esse ponto é um ponto de máxima? A gente vai fazer isso fazendo o teste da segunda derivada. Então, como é que eu faço o teste da segunda derivada e vejo se é um ponto de máxima? Então, derivando pela segunda vez, então, a duas linhas de x, a derivada de 80 é uma constante, vai ser igual a zero, e a derivada de menos 4x é igual a menos 4, ou seja, deu um valor negativo, um valor menor que zero. Então, quando testa a segunda derivada negativa, sabemos que o ponto crítico é um ponto de máximo. Então, ok. Nosso ponto crítico é um ponto de máximo. Então, para a gente resolver o problema agora, ou seja, encontrar a área máxima, basta comparar o valor da função no ponto crítico encontrado. Então, a gente vai determinar o valor de A igual a 20, certo? E no intervalo, por exemplo, o valor de A nos extremos, aqui a gente pode encontrar, né, que vai dar zero, o A de 40 também dá zero, mas aí quando a gente substitui o valor, que a gente já sabe, já é certo, pelo teste da segunda derivada, tá? Que x igual a 20 é o valor de máximo, então nem precisa calcular aqui o valor da função nos extremos, tá? Só basta calcular já o valor da função no ponto de máximo, que a gente verificou pela segunda derivada, pelo teste da segunda derivada, que de fato é um ponto de máximo, tá? Então, quando a gente aplica a função no ponto de máximo 20, a gente encontra o valor 800. Desta forma, a largura do cercado deve ser de 20 metros e o comprimento deve ser 40 metros. Neste caso, a área obtida é máxima e tem o valor de 800 metros quadrados, tá? Então, aqui, o ponto de máximo é 20 metros e aí o valor máximo da minha função vai ser 800 metros. Eita, gente, só para deixar claro aqui, é porque passou o slide, mas quando correspondeu ali num exemplo anterior, o valor menor deu 20 metros e o maior 40 metros, como assim? É com relação ao comprimento do desenho, tá? Do rio. Porque aqui, se eu não me engano, nessa lateral era x, não é isso? E aqui o maior tamanho é 80 menos 2x, certo? Então, como a gente viu que encontramos que o valor de x era igual a 20, então o menor comprimento aqui da lateral do retângulo, tá? Do cercado vai ser 20 e o maior, não é que é o ponto de máxima, é que o maior comprimento aqui, quando substituir x, vai dar 80 menos 40, dá 40, tá? Não quer dizer que 40 vai ser o ponto de máximo, não, tá? É o comprimento aqui do cercado, de acordo com o desenho, tá? Vamos para o segundo exemplo. Um dado empresário conseguiu, através de dados reais, formular a função f de x igual a x quadrado menos 2x mais 10, que especifica o lucro na venda de um determinado produto com relação à quantidade de produtos x vendidas. Nosso interesse aqui será determinar a quantidade de produtos aproximada, que faz com que o lucro seja mínimo. Opa, se ele quer lucro mínimo, então acredito que esteja relacionado ao valor de mínimo. Será da função? Vamos lá. Com efeito, seja que a derivada dessa função é f' de x igual a 2x menos 2. Eu acredito que nessa altura do campeonato, a derivada de um polinômio é tranquila de se resolver, não é isso? Então, a derivada aqui, a primeira derivada de 2x menos 2. Qual o próximo passo? Encontrar o ponto crítico. Como é que a gente determina o ponto crítico? Da primeira derivada igual a zero. E aí a gente encontrou que, igualando igual a zero, temos o valor de x igual a 1, é o nosso ponto crítico. Aí vamos agora ver se esse ponto de crítico é possivelmente um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da função, tá? Então, em x igual a 1, temos que é um ponto crítico da função. Vamos ver o teste da segunda derivada.
se der um valor positivo, então esse ponto crítico é um ponto de mínimo. Se a segunda derivada é negativa, esse ponto crítico é um ponto de máximo, tá? Então, vamos lá. Veja que esse ponto será ponto de mínimo. Com efeito, a segunda derivada deu igual a 2, né? Aqui vai ser 2x menos 2, a derivada é igual a 2, é um valor positivo, maior que zero. Então, esse ponto crítico x igual a 1 é um ponto de mínimo. Ok, não precisa analisar gráfico, nada. O teste da segunda derivada já nos garantiu que esse ponto crítico é um ponto de mínimo. Ah, mas se não fosse mínimo, fosse máximo, aí seria interessante identificar os intervalos, ou então verificar se realmente existe ponto de máximo nessa função, que nesse caso, como é uma parábola, provavelmente uma parábola positiva, não vai ter ponto de máximo. Então, já naturalmente, o ponto crítico, se ele for um ponto, será um ponto de mínimo, de valor mínimo da função mínimo, que a gente já está determinando, né? Que ele deseja no problema. Então, a gente tem que analisar essas coisinhas, tá? Com relação à curva da função, x², se fosse uma reta. Mas, enfim, como a gente já derivou, já deu de fato que é ponto de mínimo, é o que a gente deseja. Mas, caso não fosse, teria que analisar o intervalo, analisar o gráfico. Então, se não é ponto de mínimo, será que tem ponto de máximo? Qual seria? Aí, cálculos extremos, enfim. Também tem outros caminhos, mas, em geral, determinada função já estipula um ponto crítico ser aquele valor que a gente deseja para o problema. Nesse caso, que o lucro seja mínimo. Mas, enfim, x igual a 1 é o ponto crítico, tá? O ponto de mínimo, mas não é o valor que a gente deseja para calcular nosso problema. Então, para finalizar, a gente tem que saber qual é o valor da função nesse ponto de mínimo, tá? Então, para x igual a 1, a gente vai calcular que a função vai ter valor igual a 9, ou seja, o lucro mínimo é equivalente a 9.